10h31, o governo estadual deve atualizar hoje as regras da quarentena. A atual fase de transição termina no próximo sábado. Há uma expectativa de que o Palácio dos Bandeirantes anuncie novas flexibilizações do Plano São Paulo. A gente vai saber um pouquinho mais da situação da pandemia no estado. Estamos em contato agora com o Dr. Marcos Boulos, médico infectologista, integrante do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. E Gabi, sempre bom ver o Dr. Boulos aqui, porque geralmente é nessa circunstância, né, doutor? Já te dando bom dia, agradecendo aqui a presença no Band News São Paulo. Geralmente é pra gente discutir novas flexibilizações, falando, olha, tá melhorando, melhorou a internação, melhorou o número de casos, diminuiu o número de mortes. E aí a gente pergunta pro doutor, qual é a situação hoje? E aí ele coloca o nosso pezinho no chão. Então eu vou abrir com essa pergunta, doutor Boulos. Como é que tá a situação da pandemia hoje aqui no estado de São Paulo? Mais uma vez, bom dia pro senhor. Bom dia, Ivan, bom dia, Gabriela, e a todos os ouvintes. De fato a situação melhorou com relação ao que estava acontecendo nas semanas anteriores. Está gradativamente diminuindo o número de infecções, infectados, diminuindo o número de internações, diminuindo o número de UTIs contaminados e até o número de óbitos. Essa é uma excelente notícia. Porém, ainda nós estamos numa situação ainda não tranquilizadora, porque nós estamos ainda o número de casos muito alto. Diminuiu, mas o número exagerado que nós tínhamos. Hoje nós estamos numa situação melhor, repito, porém não existe uma perspectiva que vai ficar muito melhor, principalmente por causa que nós estamos agora aumentando o número de variantes Delta, que aconteceu este aumento de casos na Inglaterra, em Portugal, nos Estados Unidos, e ela chegou aqui. Então, existe a possibilidade, espero que isso não ocorra, mas existe a possibilidade concreta de nós termos outra vez um aumento do número de casos, provavelmente em 2, 3 semanas, devido a essa nova variante. Portanto, todo cuidado ainda é pouco, é necessário ainda nós mantermos as nossas precauções sanitárias. Dr. Boulos, e perguntando justamente sobre as preocupações com a variante Delta aqui no Brasil, se isso pode trazer, né, de repente, um novo pico da pandemia por aqui. A gente falou agora há pouco sobre a antecipação, a possibilidade de antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer para que seja cumprido, de fato, o intervalo que está previsto na bula, né? A gente tem feito um intervalo de 3 meses entre as duas doses, a fabricante prevê um intervalo de 21 dias, 3 semanas. Eu pergunto para o senhor se o senhor vê positivamente essa medida. A gente falou agora há pouco que a primeira dose da vacina da Pfizer até agora mostrou uma proteção de apenas 10% contra a variante Delta, mas as 2 doses de 95%. O senhor acha que isso pode ajudar essa antecipação? Sim, eu acho que sim. Se nós tivermos vacina suficiente, isso acho que é adequado. Os estudos que fizeram com que pudesse passar até em 3 meses foram feitos no Canadá com um grupo restrito de pessoas. E não era especificamente validado para todas as situações. Ele foi copiado na Inglaterra, que 3 meses melhoraria até a imunidade, mas se percebeu agora, como você referiu, que com uma dose só é pouco, a imunidade não é suficiente para a variante Delta principalmente. Então é necessário mesmo seguir a bula, agora voltar às 3 semanas de intervalo para que a gente tenha uma proteção bem maior. Bom, e ainda falando nesse cenário da variante Delta, Dr. Boulos, a gente tem essa possibilidade, né, essa expectativa de que o governo flexibilize novas medidas, já veio flexibilizando, a gente fica sempre de olho no que está acontecendo fora, né, no que acontece antes em outros países que receberam a pandemia antes, e a gente ficou ao longo do ano passado inteiro, não aprendemos nada. Tudo que aconteceu nos outros lugares aconteceu aqui também. E aí a Gabi falou agora, né, citou os Estados Unidos voltando a recomendar o uso de máscaras, o Reino Unido também dando uma endurecida nas medidas. Hoje o Centro de Contingência do Estado de São Paulo aprovaria novas flexibilizações. As discussões, aliás, têm ficado um pouco mais calmas, digamos assim, no centro de contingência em relação a sempre essa intenção, né, de flexibilizar as medidas por aqui? Veja, ficou mais calmo no sentido que o número tem ajudado bastante com a diminuição do número de infecções, número de casos e óbitos, claramente. Porque a velocidade de expansão, que era muito alta, passando de 1, hoje está diminuindo 2 a 3 vezes por dia, ou está diminuindo bastante. No entanto, fica muito claro que, neste momento, ainda, a maior parte de nós somos contra qualquer flexibilização a mais, porque já está bastante flexibilizado. Eu não sei mais o que falta, a não ser permitir aglomerações, jogos e shows. O resto já está flexibilizado, então a flexibilização já é bastante grande
e muito mais do que a gente acha que seria adequado neste momento, principalmente perante essa nova situação. E é tradicional, os problemas acontecem na Europa, depois 3, 4 semanas vêm acontecer aqui no Brasil. E nós não podemos esquecer, tirar em vista, que o nosso país é o que tem o maior número de casos por 100 mil habitantes ainda até hoje, o maior número de infecções, de óbitos. A situação, apesar que melhorou, ela não é nada tranquilizadora ainda. Nós precisamos de mais vacinas, mais pessoas imunizadas, e para evitar que nós tenhamos situações mais dramáticas como nós já tivemos em abril, maio deste ano. Dr. Boulos, vou voltar para a questão da vacinação para perguntar sobre os adolescentes. A gente falou agora há pouco, né, sobre a expectativa de antecipação do calendário de vacinação contra a Covid aqui no estado de São Paulo, apesar de algumas cidades, inclusive a capital paulista, terem desacelerado por falta de doses. A gente trouxe o detalhe da colunista da Band News FM, Mônica Bergamo, que falou da aplicação da primeira dose nos adultos, prevista para acabar no dia 20 de agosto, e aí, na sequência, serão vacinados os adolescentes. O que os adolescentes representam hoje no cenário da pandemia, e a vacinação deles pode contribuir para que a gente continue vendo essa desaceleração no número de casos? O que é importante é que as pessoas de maior risco de morte, elas estão sendo cada vez mais imunizadas. E por isso deve ser o fundamental na diminuição das mortes que aconteceram em nosso país, por já ter uma cobertura nos idosos, principalmente, as pessoas com comorbidades e as pessoas que estão acima atualmente de 30, 40, principalmente de 40 anos, diminuindo a mortalidade. O que aconteceu é que hoje ainda nós temos um número muito significativo de 40, 50 anos morrendo, porque os outros foram vacinados antes. E então vai abaixando cada vez mais. O que representa os adolescentes nesse problema? Não é responsável pelo número de mortes, mas eles são responsáveis pela grande contaminação que acontece. Porque são as pessoas que estão mais andando em aglomerações, são pessoas que tradicionalmente são contra essas medidas restritivas, elas ficam infectadas e praticamente não sentem nada, a maior parte deles, mas levam a doença para outras pessoas. Então, esse número, a infecção, só vai diminuir de maneira significativa a transmissão quando nós tivermos um número maior de pessoas imunizadas e, claro, acompanhando os adolescentes também. Se nós chegarmos a 80% com os adolescentes, aí certamente nós podemos dizer que a epidemia foi controlada em nosso meio. Dr. Boulos, só para fechar, a gente pode atribuir, essa é uma pergunta que a gente faz sempre, mas eu acho que ela é válida porque reforça a importância da vacinação, né? O senhor acha que essa redução que a gente tem visto no número de casos está relacionada ao avanço da vacinação? Também, né? Claramente que sim, a vacinação ajudou bastante, mas nós temos que lembrar uma coisa também. Nós somos o país, como eu disse, que tem o maior número de infecções. Então, o que acontece? Nós já temos uma população significativa que se infectaram já, que tiveram a doença e que estão protegidas da morte, pelo menos por um tempo razoável. E somado a isso, as pessoas vacinadas, nós já temos um componente, apesar que o número de vacinados ainda não é tão grande assim, mas somado com os números de pessoas já infectadas, nós tenhamos um número importante para diminuir o número de casos que estão acontecendo. Eu acho que isso é o significativo. O número de mortes certamente é porque vacinou mais os idosos e nós estamos morrendo menos gente hoje. Muito bem. Dr. Marcos Boulos, médico infectologista, integrante do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Sempre muito bom ouvi-lo, doutor. Muito obrigado, viu, por atender aqui mais uma vez a Band News FM. Até a próxima. Prazer, Gabriela, prazer, Ivan, e um bom dia a todos vocês. Valeu.